e é até 2019. Não foi comparado ainda o que houve entre 2020 e 2022, que foi o ano da pandemia. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira. Ela é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, essa campanha de Setembro Amarelo é feita por nós brasileiros. Quem aderiu a essa campanha? Essa campanha foi idealizada pela ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com a CFM, Conselho Federal de Medicina. Ela foi criada no intuito de conscientizar sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população brasileira e mundial sobre esse fato que é tão alarmante. Vamos aos dados. Preste atenção nos dados. São bem exorbitantes os números. No Brasil, entre 2010 e 2019, ocorreram 112.230 mortes por suicídio. 112 mil pessoas. 230. Passou de 2010, que era um número de 9.454 mortes por mês, por ano, em 2010, e agora, atualmente, é 13.523 mortes por ano no Brasil. Isso é a nível Brasil. Não é mundial, não, é Brasil. Aí tem outra estatística aqui sobre depressão. Morrem por depressão por ano. Mortes de depressão por ano no Brasil. Passou de 6.743 mortes para 10.321 mortes no mesmo período. Isso é no ano. A média de mortes por depressão no Brasil é de 28 mortes por dia. A cada dia morre 28 pessoas por depressão. Essas mortes por depressão no Brasil cresceram 705% em 16 anos. É um número muito alarmante. Então, é por isso que a ABP, juntamente com a CFM, adotou essa campanha de Setembro Amarelo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui aos amados irmãos. Será que essa doença que todos os médicos hoje, em todo o corpo de medicina, fala que essa doença é a doença do século? A depressão, o suicídio, que é o que leva à morte. Eles estão falando que é a doença do século. Será que é a doença do século? Será que a depressão veio agora, de um século para cá? Aí fui para a Bíblia. E teve homens e mulheres de Deus, usada tremendamente por Deus, que sofreram depressão. Vou contar aqui um. Tem vários, mas eu peguei um especificamente. Elias. Profeta Elias. Elias se escondeu numa caverna. Ele se escondeu numa caverna. E o porquê dele se esconder na caverna? Elias chegou àquela caverna acompanhado de sintomas clássicos da depressão. O medo, solidão, vontade de morrer, que ele pediu a Deus para morrer. Ele não foi tentar o suicídio, ele pediu a Deus para que morresse. Cansaço excessivo e rejeição. Mas vejam aqui que Elias entrou nessa depressão
Mas antes ele tinha ganhado uma batalha. Ele tinha derrotado os 450 profetas de Baal. Ele tinha derrotado o rei Acabe. E ele se frustrou, se amedrontou, se refugiou numa caverna, porque Jezabel chegou para ele e disse que ia matar ele. Meus irmãos, o cara derrotou 450 profetas. O cara derrotou o rei. E mesmo assim, como Elias estava naquela caverna? Era para morrer. Pedir a morte. Aí eu pergunto mais uma vez aos amados irmãos. Nesse mundo que a gente está hoje, temos vários itens para trabalhar sobre esse tema. Temos hoje psicólogos, psiquiatras, temos leituras, temos várias ferramentas para trabalhar. E eu te faço uma pergunta: como Elias venceu a depressão dentro daquela caverna naquele tempo? Hoje temos tudo isso. Naquele tempo Elias não tinha nem a Bíblia, que é a palavra aqui que nos alimenta. Ele não tinha. Mas ele tinha uma coisa no seu coração: a fé. A fé é o que motivava aquele homem diariamente. E ele ali naquela caverna, eu imagino Deus tocando no coração dele: ei, sai daí, amado. Sai dessa caverna, vai fazer a tua obra. Mas foi bom ele ter ido para aquela caverna, porque Deus queria saber como estava o íntimo de Elias. Porque coisas maiores ele tinha a prometer para Elias, a fazer por Elias. É tanto que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Meus amados, eu não sei qual o deserto que vocês estão passando, qual a tribulação. Mas sei que nós temos um Deus que, se você entregar a Ele, se você jejuar, se você orar e entregar na mão dEle, Ele o mais fará. Oh, glória, Senhor Jesus. Eu não sei o que aqui está passando. Mas sei que Ele vai resolver. Se está difícil, ore. Se a peleja está dura, ore mais ainda, jejune mais ainda, dobre o joelho, busque a Ele. Que nós, evangélicos, nós crentes, só temos a Ele. Não temos mais ninguém. Eu tenho uma causa com Ele que tem 2 anos. Ó, jejum, oração e joelho. Ele falou comigo, ele disse que ia me abençoar lá naquele... Disse: eu vou dar deferido o seu CNPJ. Na semana seguinte bloqueou tudo. Tudo foi bloqueado. Minhas contas bancárias, todas bloqueadas. Mas ele foi remover. Aí me estribuchei para um lado e para o outro. Aí depois eu... Aí tuas mãos, senhor. Foi lá e desbloqueou sozinho. Não sei como, não me pergunte como. Eu não sei como. Sei que eu recebi meu salário. Só levei uns documentos lá que a justiça pediu e desbloqueou. Estou recebendo meu salário. Oh, glória, Senhor Jesus. E eu vou contar, amados irmãos, um testemunho que eu passei em maio sobre esse caso de suicídio. Todos sabem aqui que eu sou um motorista profissional, um motorista carreteiro. Já rodei, Diogo, não o Brasil inteiro, mas já rodei quase o Brasil todo. Não sou um cara velho, sou um cara rodado. Muitos KMs, viu? Muitos KMs rodados. E me deparei, nesses anos de estrada, me deparei com muita coisa. Desde prostituição que a gente via, desde corrupção de motorista, desde assaltos, desde tudo que você imaginar. A estrada ensina. Hoje você sentar com o motorista e conversar com ele, ele é um cara vivido. Um bocado de KMs rodados.
com acidentes, me deparei com muitos acidentes, Deus me livrando, eu vendo acidentes. Mas uma coisa eu nunca tinha me deparado, com a pessoa tentando suicídio. E foi aqui, em maio, agora. Eu estava na garagem da empresa, fui tirar o meu horário de refeição. Eu não costumo ir para a garagem. Eu tiro às vezes no posto, não dá certo, eu tiro. Só que nesse dia, eu estava com um motorista, pois ele estava retornando de férias. Quando a pessoa retorna de férias ou troca de turno lá no trabalho, ele roda 2 dias com uma pessoa, para saber como é que está o organismo. Como eu trabalho à noite de 6 às 6 da manhã, o cara estava acostumado todo dia, os 30 dias de férias dele, dormir toda noite. Então ele quebrou o ciclo, né? Então, se a empresa exige que o motorista, ao retornar de férias, rode 2 dias com a pessoa. E a gente estava na garagem tirando a hora de refeição, de intervalo. Quando terminou essa hora, era por volta de 1 hora da manhã, 1 e pouco da manhã. Aí, o direcionamento para mim ir até a base Mucuripe, carregar o veículo, o caminhão. E assim foi, a gente deu início de jornada, demos partida no caminhão e saímos. Ao sair da garagem, que é ali vizinho ao Castelão, a garagem, a empresa que eu trabalho é vizinho ao Castelão. Ao sair da garagem, começou um temporal. Não foi chuva não, foi um temporal. E chuva, muita chuva. Aí saímos da garagem. Para sair da garagem e pegar em destino ao Mucuripe, você tem que ir até aquele girador, até aquela rotatória do Castelão. Quando eu converti, fiz a curva e dei de cara com o girador, que os farol do carro iluminou devido à chuva, aí o parceiro que estava do lado, o nome dele é Vaguinho. Aí eu digo, olha ali, Vaguinho, fomos premiados. Ele disse, o que foi, João? Vamos ser assaltados agora. Eu pensei que era um assalto, porque eu tenho minha convicção, eu botei em minha mente. Depois de meia-noite, 1 hora da manhã, você não é para ver cidadão no meio da rua. Você não vê gente que preste depois desse horário. Porque cidadão que é cidadão, ele está dormindo na sua casa. Depois desse horário aí, você vai ver ou trabalhadores fardados, vindo do seu trabalho, ou indo para o seu trabalho, ou meliantes. Eu, claro e evidentemente, naquela chuva toda, eu digo, pronto, fomos premiados. E o Vaguinho disse, vixe, João, é mesmo, ó. Aí eu digo, o pensamento, vamos acelerar o caminhão, vamos plantar por cima. Aí o Vaguinho disse, não, vamos ver. Aí fomos andando devagarzinho, só que eles estavam assim, tinha um no começo do girador e outro no meio do girador. Só que o que estava no início estava parado acenando com as mãos. E o que estava no meio do girador, ali o girador do Castelão, a avenida que vem aqui da Paulino Rocha, ela passa por baixo. O cara estava depois da área de pedestre, pelo lado de fora, ele não estava se segurando, ele estava só com os pulsos assim, naquele alambrado. Um jovem. Aí eu disse, Vaguinho, o cara vai se matar. Aí parei o caminhão ao lado. Aí o Vaguinho, homem, você é doido, vamos embora. Aí eu digo, não, vamos ver aqui. Aí baixei o vidro, aí vi que ele queria se jogar. Se jogar lá embaixo. Um jovem. Ele estava só de calça, essas calças estilo exército, né? Com o celular na mão e chuva. Meus irmãos, chuva. Eu queria trazer para vocês as imagens, que os caminhões têm câmeras internas e externas. Mas a empresa não autorizou. Disse que era só para questão interna, não podia soltar essas imagens. E chuva. Qual a intenção que a gente tem? Descer e ajudar. É o instinto humano. É você ir lá e querer ajudar, querer tirar aquela pessoa daquela situação. E Vaguinho, eu digo, Vaguinho, eu vou descer. Ele disse, não, senhor. E o caminhão travou as portas. Vaguinho acionou o travamento das portas. E
E eu fiquei assim, eu digo, aí comecei. Cara, não faz isso. Comecei a pregar para o rapaz. Quando eu me aproximei do rapaz, que comecei a pregar, o outro que estava bem na ponta, o outro estava tentando ajudar ele a sair daquela situação. Só que, quando o rapaz tentava se aproximar, ele tentava se jogar. Não sei quem era, não sei. Apareceu ali, Deus nos coloca em situações que só Deus mesmo para fazer entender. Aí comecei a falar, não faz isso, não faz isso, e eu querendo descer do caminhão, porque o cara estava irredutível. Aí eu querendo descer do caminhão, eu, Vaguinho, eu vou descer. Aí o Vaguinho disse, não, você não vai descer. Aí Deus toca no coração e disse, ei, não vai ser pela sua força, pelo seu esforço não. Você vai só falar. Bota aí Hebreus 4:12. Porque a palavra do Senhor é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenção do coração. Sabe qual foi o ponto que o jovem se entregou? Sabe qual foi o veredito final que eu soltei, que Deus me usou? Ei, cara, a tua família te espera em casa, teu pai e tua mãe. Diogo, o cara se acabou em chorar. Chorou, aí foi a hora que o outro chegou e agarrou ele. E puxou ele para dentro. No que puxou, e chuva mesmo, e chuva. Aí botou ele lá sentado lá, e os dois se abraçaram. E ele saiu levando o outro. Oh, glória, Senhor Jesus. Aí depois eu vim compreender porque é que Deus não me deixava sair do carro. E ficou aquele silêncio. Eu e Vaguinho destino a base do Mucuripe. Dá 14,5 km o nosso trajeto. E nós indo ali, já chegando ao Mucuripe e tudo aquilo. Nós ficamos em silêncio. Eu martirizando aquela cena que eu tinha acabado de ver. Eu acredito também que o Vaguinho do mesmo jeito. Aí chegando já lá no Mucuripe, eu olhei pro Vaguinho assim, o Vaguinho com os olhos, bicho, que estava assim arregalado em tempo de sair da caixa. Aí eu digo, Vaguinho, tu viu o que aconteceu, Vaguinho? Aí ele olhou para mim, olha o que Deus fez. João, tu salvou o homem, João. Eu digo, não, Vaguinho, eu não salvei o homem, não. Quem salvou foi a palavra de Deus. Foi Deus que salvou ele. Eu fui só o intermédio da palavra. Deus apenas só me usou para aquele jovem. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queria passar aqui, é o Hermeso. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, todos nós temos um pouco mesmo daquilo que Deus fez através das nossas vidas, na vida de uma pessoa. Eu também não fui diferente não. Aconteceu algo também aqui no portão da minha casa. E o meu testemunho é sobre isso também, queridos. Como nós estamos vivenciando este mês, o meu testemunho também é sobre uma vida na qual se encontrava também prestes a ir para a BR tirar a sua vida. E nesse dia, foi um dia de domingo, eu estava vindo da Aerolândia, mais o pastor Diogo. A gente tinha ido deixar a Gilda. E quando ele parou o carro aí, eu desci. E aquela vida vinha passando. Aí quando eu vi algo estranho, ele drogado, eu parei, fulano, tu tá indo para onde? Você lembra, pastor, desse que eu te contei? Tá indo para onde? Irmão, foi Deus que te botou na minha vida. Aí ele me abraçou. Eu já estava indo para a BR tirar a minha vida. Olha só, irmãos. Olha só como Deus nos faz instrumentos. Um cara que outrora era perdido que nem eu, irmãos. Que jamais
pensei em trazer uma palavra vindo da parte do Senhor para alguém que estava precisando. E hoje eu me alegro em Deus estar me dando esta oportunidade de estar usando a cada um de nós como seus instrumentos. Eu cheguei aqui no Ministério Deus é Fiel no dia 9 de maio de 2002, numa quinta-feira, culto de oração. Não era ainda culto da vitória, era somente culto de oração. E eu estava ali, no meio da igreja ali, sentado, quando a palavra foi ministrada em tudo aquilo que eu estava necessitado de ouvir, queridos. Porque quando nós estamos assim numa vida pregressa, nós não entendemos algo da parte de Deus. Nós procuramos, no meu caso eu procurei vir para a casa do Senhor, pelo um convite, que quantas e tantas vezes eu recusava aquele convite, por estar drogado, por estar bêbado, e não entendia. E naquele dia 9 de maio de 2002 eu vim sóbrio, pelo um convite, e cheguei aqui a palavra sendo ministrada, e ali, irmãos, quando verdadeiramente Deus toca no coração de um homem, de uma mulher, de um jovem, quando a palavra vai direcionada ao nosso coração, eu tenho no meu coração esta certeza, que nada, quando você é um alvo de Cristo, porque nós somos alvo do Senhor, que quando Ele nos aceita, porque foi o Senhor que me aceitou, irmãos. Eu creio que você tem todas as armas nas suas mãos para nunca dizer um não para o Senhor. Irmão, mas você é o super-homem? Não, ninguém é super-homem, já diz a letra da canção. Mas quando você aceita verdadeiramente, queridos, pode vir o que vier. Porque eu me lembro que quando eu aceitei Jesus aqui, tudo se fez novo na minha vida. Naquele dia, ao caminhar dali para cá, uma irmã teve uma visão que quando eu estava caminhando, aquelas bolas que tem nas prisões dos Estados Unidos, aquelas correntes com aquelas bolas assim, não é? Nas suas pernas, presas às suas pernas, ela viu se arrebentando aquilo ali, nas minhas pernas. Então ali, irmão, eu estava sendo liberto da escravidão do pecado. Porque quantas e quantas vezes eu, sem entender, Deus me dava livramento, onde vários cantos que eu andava, onde fui várias vezes ameaçado, onde eu tive várias chances de fazer mal a um próximo, a uma pessoa, mas Deus nunca deixou, queridos. Até um dia que, no dia 31 de dezembro de 2001, Ele permitiu algo acontecer para que eu viesse reconhecer que eu não era nada e Ele era Deus na minha vida. Quando eu falo de 2001, foi a última vez, irmãos, de 2001, foi a última vez que eu botei uma droga na minha boca. E aquilo ali, o Senhor não permitiu o inimigo tirar a minha vida, ou não, graças a Deus, permitir que eu viesse tirar, por tudo aquilo que eu estava sofrendo, irmãos. Eu tinha uma família, eu tinha uma primeira família, eu vivi 12 anos com a primeira família, mas joguei tudo no mato, irmãos, por causa de droga, de prostituição, de bebida, porque eu não dava ouvidos às pessoas que pregavam para mim. E ali foi o começo da destruição. E aquilo ali, irmãos, quantas noites eu não me encontrei também depressivo, dentro da casa da minha mãe, onde eu estava dormindo, só Deus sabia onde eu virava as noites, amanhecia. E ali foi o último dia que o Senhor permitiu que eu viesse sofrer. Foi o último dia que o Senhor disse assim, porque eu tenho aquilo no meu coração, que quando você está ali no pé da cova, quando você é escolhido pelo Senhor, Ele te pega pelos cabelos. Isso foi o que aconteceu comigo, irmãos. Deus não deixou o inimigo tirar a minha vida, ou eu viesse pensar em tirar a minha própria vida. Ele tinha algo diferente a me oferecer. E foi o que aconteceu. No dia 9 de maio de 2002, eu estava aqui no Ministério Deus é Fiel, ouvindo uma palavra direcionada ao meu coração, e ali Deus me libertou. Hoje eu me encontro com 20 anos na presença do Senhor. Foi fácil?
Foi não, irmãos. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu procurei foi estar no meio de irmãos. Hoje existem alguns que não estão mais, porque tiraram a sua própria vida, porque não perseveraram, irmãos. Mas esta pessoa foi um que me ajudou. O seu irmão, que não está muito assim na presença, foi outro que me ajudou. E através dessas ajudas eu fui aprendendo que se eu estivesse continuando, como diz lá no Salmo 1, no meio dos escarnecedores, eu não tinha vingado. Quando eu digo vingar, eu não estaria aqui, queridos, porque as tentações foram muitas. Tanto daquilo que eu fazia na droga, na prostituição, foram muitas, queridos. Mas eu sempre disse um não, porque o Senhor bradava no meu coração: isso não é mais para ti. E ali então, irmãos, ali eu comecei a buscar a presença do Senhor, comecei a buscar, irmãos. Não foi fácil, tudo aquilo que eu fazia veio aqui. Foi quando eu já tinha perdido a primeira família. Quando eu aceitei Jesus, eu já estava com um chamego com a Daniela. Oh, Jesus, me perdoa essa palavra. E ali, queridos, ali Deus já estava trabalhando na nossa vida. Ela sempre joga no meu rosto assim: tu chegou aqui com um lençol bem rasgadinho. Era que nem formiga, Natália. A formiga não vai levando. Eu era assim, irmão. Eu vinha e eu dormia e trazia uma bermuda, trazia uma camisa, enfim. Terminei aqui, irmãos. Aí foi quando eu aceitei Jesus. Nesta data, Deus começou a me preparar para ganhar a vida da minha futura esposa. Porque não estava certo eu estar ali somente, no linguagem bem popular, junto com a Daniela aqui dentro do lado da mãe dela. Não estava. Eu era um novo convertido e a gente tinha que buscar regularizar a nossa situação diante de Deus, né? E ali foi bênção quando nós decidimos a nos casar, irmãos, no civil, né? Nosso pastor Eduardo foi até o nosso padrinho ali, testemunha também. E ali eu comecei a pregar para ela e eu comecei a ganhar a Daniele para Jesus, irmãos. Pela minha pouca experiência, mas Deus foi me usando. E ela aceitou Jesus também. E dali, irmãos, a nossa vida foi mudando até chegar o dia do casamento aqui na igreja, que foi um casamento coletivo, mas foi bênção do Senhor. Então, resumindo, irmãos, foi bênção naquilo que eu jamais ia pensar de um dia eu estar pregando para uma pessoa que ia tirar a sua vida. E quando ele me abraçou, eu comecei a pregar, irmãos, para aquela vida. Ele começou a chorar, eu também chorei. E ali essa minha irmã Eveline, eu contei para ela. Deus me incomodou tanto quando ele saiu, irmãos, que eu fui atrás. Eu ainda fiquei com medo daquela vida e para a BR tirar a sua própria vida. Eu peguei a bicicleta, me encontrei com a Eveline ali, perguntei a ela: tu viu fulano? Eu não vi não, ele passou aqui, mas aí eu saí atrás, aí encontrei ele, irmão, ali sentado, já com outros irmãos pregando para ele também. Aí eu peguei ela estava na bicicleta, eu botei ele no varão e fui deixar ela em casa. Isso porque a mulher não queria mais nem saber, irmãos. Aí eu liguei, falei com ela, ela é uma serva de Deus, irmãos, também. E ele entrou para dentro de casa. Então quer dizer, irmãos, Deus nos faz instrumentos. Onde menos nós esperamos, Deus nos usa. Como usou o João Paulo, como usou a minha própria vida aqui para aquela vida. Não foi à toa que quando o pastor me deixou aqui em frente, que ela vinha, irmãos, Deus falou no meu coração: para ele aí. Algo estava acontecendo de errado, irmãos. Então eu louvo a Deus, irmãos, por estes 20 anos, que não é fácil. Eu louvo a Deus, eu nunca pensei em estar aqui em cima de um púlpito. O meu negócio era outro, irmãos. O meu negócio era outro. Já fui tão julgado, fui julgado dos maiores assaltantes aqui dentro do Tancredo, irmão. Dentro do Tancredo. Nunca precisei botar uma arma no pescoço de um pai de família, nunca. Mas era pelas minhas amizades que eu tinha. De tão era perigosos que eram. E eu nunca deixei de andar com as pessoas assim, irmãos. Mas eu sempre busquei entrar num canto. E da mesma forma que eu entrava, eu saía. Eu nunca tive problema com inimizades. No meu tempo da perdição, nunca, irmãos. Eu tenho uns 50 anos fechadinho. Mas nunca, como diz aí fora, nunca tive negócio de furo, né? Nunca tive isso, irmãos. Toda vida eu saí em vários cantos perigosos, irmãos. Eu já vivenciei vários cantos perigosos. Mas Deus me dava um livramento.
Então eu agradeço a muitas pessoas, primeiro a Deus, a minha família, esse varão aqui. Quantos não eu dispensaronado? Irmão, vai que qualquer dia eu vou. Não era não. Qualquer dia eu vou, irmão. Então era assim, irmãos, até o dia que Deus me pegou mesmo pelos cabelos. Então eu louvo a Deus, irmão, por eu, não para a minha glória, que eu não sou nada, eu sou pecador, sou falho, mas para a honra e glória do Senhor, Ele tem me feito instrumento, irmãos, para levar a palavra dEle, não só aqui em cima de um púlpito, mas aí onde eu trabalho, onde eu ando, na minha família, nos meus filhos. Tanto um testemunho tremendo é a vida do meu filho agora, que foi pai recentemente. Foi uma vida que se encontrava assim também, pastor, você sabe da história, que foi profetizada pela vida do meu pastor Eduardo, sobre a vida dele, e hoje ele se encontra na presença do Senhor também. Então quer dizer, foram vários instrumentos usados para a vida do Bruno, e hoje ele agradece a Deus, como ele agradeceu o nosso pastor, como ele agradeceu esse daqui, como ele me agradeceu, como ele agradeceu todos nós que fazemos este trabalho da live, irmão, que é tão importante, pois foi através da live que o meu filho aceitou Jesus, porque vários instrumentos de Deus foram usados e são ousados aqui em cima, porque nenhum de nós não temos que nos prender, é falar aquilo que Deus nos direciona, porque todos nós que estamos aqui, irmãos, é direcionado pelo Espírito Santo. Então eu quero agradecer ao meu Senhor, a esta igreja, aos meus pastores, que até aqui tem me ajudado, até aqui tem me dado crédito, não que eu mereça, mas é porque eles sabem que podem contar comigo, irmãos, para fazer a obra do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade. Eu vou orar pelo nosso pastor, amém? Anda, João, não, vem cá, não corra não, é você. Você está na direção. Você que está. Irmão Jurandir, vem aqui orar pelo nosso pastor, por favor. Eita, que Deus maravilhoso. Sei que você já está cheio do Espírito Santo, né? Deus já falou com você e vai falar mais ainda através da sua palavra. Pai, aqui quero te agradecer, Senhor, pela minha vida, pela vida do teu filho que está aqui, Senhor. Com a responsabilidade, meu Pai, de trazer, Senhor, o alimento a qual o Senhor deu a ele, Pai, para trazer para o teu povo. E eu creio, Senhor, que através da tua palavra, Senhor, que vai ser, Senhor, falada pelo teu filho, Pai, muitas coisas vai ser feitas aqui na tua casa, meu Pai. Então, Senhor, abençoa ele, que ele venha falar, Senhor, não o que ele quer, Pai, mas o que o Senhor já deu a ele, Senhor, para que ele venha falar para a tua igreja. Então, Pai, aqui em nome de Jesus, Pai, aqui eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus, amém? Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor. Glória a Deus. Como é que você está na presença de Deus? Está feliz? Porque na presença de Deus não entra tristeza não, só alegria, viu? Quando eu cheguei aqui, os irmãos começaram a orar para esse look, está bem alinhado. Mas não é questão do look, né? É a questão da palavra dentro do nosso coração. A gente tem que se arrumar mesmo, está bonito para Deus, certo? Porque o céu é lindo, pelo que a Bíblia declara, o céu é lindo, por isso que eu vim de azul hoje, mas o amarelo está aqui, viu? Glória a Deus, que bênção. E vendo os irmãos testemunhar, aqui são muitos testemunhos, irmãos, acerca do que Deus fez, né? Acerca das promessas de Deus que foram entregues, né? Mas imagine você se deparar com a notícia ruim, irmãos. Imagine você se deparar
como o João Paulo se deparou com a vida naquele estado. Imagine uma família se deparar com um filho, um marido, uma esposa, afundada numa droga que leva à destruição. Imagine, irmãos. Se veja numa situação dessa, como é que será a reação de uma família dessa, de uma vida se deparando diante de uma notícia ruim? Eu vivenciei muitas coisas. Às vezes tem um louvor do Samuel Mariano que diz que às vezes a gente só olha para o momento e às vezes a gente esquece da história, né? Às vezes você está vendo eu aqui, bonitinho, elegante, mas tem uma história, irmão, para chegar até aqui. E praticamente eu não tive infância, adolescência, eu não tive. Deus me colocou logo, com 12 anos, e me fez logo eu adulto, me transformou logo eu num psicólogo, sem saber de nada. Então olhe para a história, para a sua história, vê se foi fácil você chegar até aqui, a esse momento. Imagine Ezequias, irmãos, que nos traz a lembrança. Ei, arruma a tua casa, que tu não viverá mais. Imagine você e eu diante de uma notícia dessa, irmão Neto. Arruma a tua casa, que tu não viverá mais. Como eu e você iríamos reagir diante de uma notícia dessa? O próprio Criador Deus falando, através do profeta Isaías: vai lá, diz para o meu filho que ele arruma a casa dele, que os dias dele nessa terra acabou. Muitas vezes, João Paulo, e os irmãos que conhecem um pouco da minha história, muitas vezes eu ia lá para o quintal. Só eu olhava assim, eu ouvia falar de Deus, né? Mas ninguém nunca tinha pregado para mim. Deus, eu não aguento mais a situação. Minha mãe está depressiva. Os pensamentos e as palavras dela são de suicídio. O meu irmão está completando 9 anos, quer ir para a festa. Eu não aguento não, Senhor. A festa. Porque não tinha mais a referência dentro de casa, que era o pai. Ei, você e eu, homens que estamos aqui, nós somos sacerdotes. É nós que organizamos a nossa casa. Quando a mulher toma a frente, tem algo errado. A mulher ajudadora, o sacerdote, é ele que dá o diagnóstico, a direção para a família. Lá em casa não tinha mais sacerdote mais, que era o meu pai. Aí o cangote do menino com 9 anos queria ir para a festa. Muitas foram as vezes, e Deus sabe do que eu estou falando. Não preciso nem acrescentar aqui não, irmãos, viu? Que eu pedi a Deus para tirar a minha própria vida. Ou tu tira a minha, ou tu tira da minha mãe, ou do meu irmão, porque eu não estou mais aguentando não, Jesus. Deus. Porque sabe quantas pessoas chegaram lá para estender a mão e ajudar? Só nenhum, Eduardo. Sabe o que é que as pessoas faziam? Criticavam. Sabe o que é que acontece nos dias de hoje? Sabe por que que uma vida chega a suicídio? Porque as pessoas criticam e não entendem o que ela está passando. Não se colocam no lugar dela. Não sentam essa pessoa para conversar. Principalmente nós que somos pais. Sabe o que é que a minha tia dizia? Tá louca. Ah, essa daí tá ficando doida já. Era isso que eu vi, irmão. E é isso que maltrata um depressivo, quando você não sabe lidar com ele. Sabe o que é que eu fazia muitas das vezes? Eu me sentava e ia conversar com a minha mãe. Eu ia tentar entender o que é que ela estava passando e sofrendo. Porque quem está de fora é muito fácil julgar, irmãos. Mas quem está calçando o sapato que está apertando, só essa pessoa sabe o que está passando. João Paulo pesquisou no Brasil, não foi, João Paulo? Eu estava pesquisando no mundo inteiro. Sabe quantas 1000 pessoas morrem? 800.000 pessoas morrem durante
todo ano no país, no mundo inteiro, irmão. É muita gente. É muita gente. No Brasil, a cada 30 segundos, uma pessoa tira a sua vida. 30 segundos. Você sabe o que é 30 segundos? Já falei aqui mais de 1 minuto. A cada 30 segundos, no Brasil, uma pessoa tira a sua própria vida. E nesses 30 segundos que uma pessoa tira a sua própria vida, mais 20 tentam e não conseguem. Será que era para ser só 10 de setembro? Todo dia era para se falar acerca dessa questão por meio da palavra de Deus. Porque foi falado aqui, muitos homens de Deus passaram por isso, irmãos. Enfrentaram na sua alma, nos seus sentimentos, guardaram coisas no seu coração e na sua mente e não suportaram. Por isso que eu digo para nós nessa noite, não guarde nada na sua mente e no seu coração, senão vai chegar um dia que nós não iremos aguentar e só veremos a solução, sabe aonde? No suicídio. Já com a palavra de Deus, nós de mais novo convertido, trabalhando, aí o telefone toca. Corre para o hospital que a tua mãe saiu quase morta. Meu Deus, de novo. E eu fui do meu trabalho até o hospital, já conheci um pouco da palavra, né? Já tinha vindo várias ministrações, e Senhor, livra, protege. Se naquele dia com o revólver que ela apertou 3 vezes, tu não deixou, Senhor, então vai entrando com providência lá, Senhor. Deixa eu menos chegar no hospital, menos se despedir da minha mãe. Irmãos, quando eu desço do carro, estaciono, que eu boto o pé na porta do hospital, a primeira pessoa que eu dou de frente é com a minha mãe, gente. Ela chegou o horário de tomar o remédio dela. Ela disse que quando abriu a caixa, que tirou o remédio, que foi tomar, ela disse que só escutou aquela voz: toma tudinho que o teu sofrimento acaba. Ela disse que depois dali, irmão, ela não teve mais autoridade da vida dela, não se lembra mais de nada. Ela só se lembra quando se deparou comigo eu chegando no hospital. Todas as caixas que ela tinha ali ao redor dela, ela tomou. Todas as caixas. Eu já fui daqui para lá, né? Pedindo ao Senhor, entregando a Deus, mas eu sabia que pela quantidade de remédio que ela tinha tomado, só um milagre de eu chegar ali no hospital e me bater com ela. Então, o que é que eu quero trazer, irmãos? Nós vamos ler a palavra aqui para juntar junto com a que a gente já falou até agora, através dos testemunhos, através do que eu já falei. O que é que eu quero dizer? Que nós, como cristãos, que temos a palavra de Deus, temos que estar preparados para as notícias boas e as ruins. Pelas notícias boas e as ruins. Se Deus te prometeu que vai trazer o teu filho, ou o teu marido, ou a esposa, ou a família, te prepara, porque eu não sei como vai chegar, mas se o Deus que prometeu, é o Deus que cumpre. Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Eu estava falando ali com o Jurandir e com a Darlene, disse, mas eu tentei trazer outras coisas, procurar outras coisas, mas não entrava. Só entrava 2 Reis, capítulo 20. E eu pesquisando, Senhor, então é essa palavra. É essa. Então você pode abrir a sua Bíblia agora. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 11. E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, morrerás e não viverás.
Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servindo te lembra de qual andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos dos reis da Síria te livrarei, a ti a esta cidade, e ampararei a esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma parte de figos, e a tomaram e puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, e voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, e não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus, pelos 10 graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Pai, aqui, obrigado, Senhor. Meu Deus, obrigado pela vida dos teus filhos que aqui chegaram. Meu Deus, pelo que já foi falado através dos testemunhos, das tuas ações. Meu Deus, em nome de Jesus, traz a nós o entendimento. Meu Deus, que nós venhamos sair daqui compreendendo a tua palavra, Senhor. De antemão, Senhor, eu até imaginei como é que eu vou fazer uma ligação dessa ao 7 de setembro. Mas tu já falou ao meu coração, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Você sabe por que é que um depressivo chega ao pensamento de tirar sua própria vida? A palavra falou para nós, irmãos: a casa não está arrumada. Sabe por que no meio da dificuldade a gente estribucha para um lado e para o outro, busca todos os recursos e não consegue achar o ponto fundamental? A casa está desarrumada. Hoje, no meio da família, ninguém sabe mais quem é quem. Quem é o pai, quem é a mãe e quem é os filhos. Hoje os pais não compreendem que são mais sacerdotes, são aqueles que dão a direção no meio da família. Hoje, a mãe não tem mais um compreendimento de que ela é ajudadora e não contestadora da obra de Deus. Hoje os filhos, eles não sabem mais, irmã Neta, qual é o seu lugar de filhos. Um dia o filho obedece, outro dia o filho desobedece. Um dia o pai dá uma ordem, outro dia a mãe tira a ordem que o pai deu. Aí chega no ponto fundamental dos 10 de setembro. Os pensamentos de suicídio nos filhos, nos pais e nas mães. Hoje nós temos todo um aparato, como já foi falado aqui em cima,
todo o suporte de passar por cima dessas situações de destruição. Mas hoje nós não estamos tão preparados para saber lidar com notícias. Hoje, quando a notícia chega, o desespero bate logo. Hoje nós não temos mais a compreensão diante de uma notícia onde iremos buscar o recurso. Hoje não sabemos mais, Jurandir, como reagir diante de um fato, diante de um acontecido. Há 20 e tantos anos atrás, hoje eu já tenho 40, hoje nós não temos um aparato, suporte à questão do suicídio, Dudu, como tem hoje. Falado, explicado, todo um aparato de médico para orientar. Hoje está mais fácil. Então Ezequias tinha a palavra, sabia que o Senhor estava com ele, e olha o comportamento de Ezequias diante da notícia ruim. Era nada. O próprio Deus manda Isaías, o profeta, vai a Ezequias, diz que os dias deles acabaram na terra. Manda ele arrumar a casa. Olha a reação de Ezequias diante da notícia. Ezequias vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Isso mostra, irmãos, que nós não vemos o desespero na vida daquele homem diante de uma notícia. Ezequias se comportou como homem de Deus, como profeta, sabia que o Senhor estava na causa. Mas hoje o desespero está grande. Está grande o desespero hoje. E o Senhor, como é que eu vou fazer essa conexão, essa ligação? O Senhor disse, é bem simples, meu filho. Arruma a casa. Manda os meus filhos estar com a casa arrumada. Manda os meus filhos estar pronto. Manda os meus filhos estar pronto com a casa arrumada. Porque eles irão saber se comportar diante do que virá acontecer que vocês ainda não sabem. Nós não sabemos o que vai se proceder não, Leonardo Lindenberg, nos dias que virão. Nós não sabemos o que vem, Emerson, Eduardo, nos dias que nós estamos enfrentando e os que vão vir. Deus tem promessa. Deus tinha promessa para Ezequias. Agora as promessas, irmãos, elas irão se cumprir, mas nós temos que estar preparados para saber reagir diante das notícias. Muita gente aqui já passou por isso, já enfrentou na família, já enfrentou com a sua própria vida. Mas imagine aí uma pessoa que não tem a palavra. Imagine uma pessoa que não tem a palavra, que não sabe como reagir diante desses fatos. Quem será o instrumento? Quem pregará a palavra? Se já foi difícil, né? Foi citado Eliseu, se já foi difícil, Eliseu que tinha palavra, tinha derrotado vários homens, já foi difícil, irmãos. Elias, obrigado, Janilson. Aí me corrigindo aí, é da mesma linhagem, é? Amém. E aí, irmãos? Como será? Ezequias diante da notícia. Peraí, irmão.
Imagine você receber uma notícia do próprio Deus, do Criador, dizendo que você não vai mais existir nessa terra. Imagine aí. Porque um profeta chegar para você e dizer assim: irmã, você só vai viver até hoje. Você fica meio desconfiada. Chegar para o Nardim, terminar o culto já era. O que é que acontece? Você vai desconfiar, é o profeta, mas foi o próprio Deus que falou. Só brincando, viu, Nardim? Nardim vai viver muito ainda. Mas foi o próprio Deus, Jurandir. Através do profeta Isaías. Só que Ezequias já sabia que Deus podia acrescentar. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós nessa noite? Deus está acrescentando na tua vida, viu, Eduardo? Deus está acrescentando na minha vida, na vida de vocês aqui, viu? Imagine aí a quantidade de luta. Imagine aí a quantidade de testemunho que vocês têm. Se eu fosse dar voz para Eduardo, ele ia contar muito aqui. Se eu fosse dar voz para todos. Imagine o tanto de livramento que foi dado a cada um de nós. Isso é sinal que Deus está acrescentando na nossa vida. Deus está mandando a cada dia nós arrumar a nossa casa. Arruma a tua casa. Que é difícil, gente, de receber a notícia dessa, gente. Seria bom Deus falar logo: Ezequias vai ser mais 15 anos. Ah, meu irmão, aí Ezequias pulava. Já tinha um acréscimo, mas primeiramente veio. Acabou, Ezequias. Volta só, arruma a tua casa, porque tu vai partir. Tua existência nessa terra acabou. Mas o homem se vira já à parede. Olha o que é que ele fala. Como é que o coração dele estava diante de Deus? Íntegro, reto. Lembra-te, Senhor, quando eu caminhei contigo. Lembra-te, Senhor, de mim, as coisas que eu fiz para o teu reino. A minha vida que tu usou várias vezes, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Janice está conectado. Ah, Senhor, se servindo te lembra de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. As lágrimas de Ezequias aí, Emerson, era já sabendo que Deus ia acrescentar. Ezequias já estava com seu coração latente do acréscimo de Deus. Ia dar tempo para arrumar a casa. Ia dar tempo ainda fazer coisas para o Senhor, que eram mais 15 anos de acréscimo. Estava olhando para a nossa amada irmã. Que bênção Deus conservando até essa idade, meu irmão. Como é que você olha hoje os jovens, irmã? Perdendo a sua vida, tirando a sua própria vida, porque a casa está desarrumada, o coração está desarrumado, a mente já não tem mais nem domínio. Não respeito mais pai nem mãe. Se ferram, meu irmão. Muitas das vezes eu disse para o meu irmão: eu vou ter que te amarrar, meu irmão, porque tu está vendo a situação da mãe, não? Tu ainda quer ir para a festa, macho? Se eu não estou nem eu, estou dormindo, tu ainda quer ir para a curtição? Muitas vezes foi briga feia, irmão, de teste, eu e ele, porque eu tinha 12, ele estava completando 9, mas cangote já grosso, não tinha mais referência dentro de casa. Vi a minha mãe naquela situação. Mas diga assim: Deus tem promessa. Deus tem promessa. Irmão, eu preparei umas coisas aqui, mas não está dando para ir para cá não, viu? Não está dando para ir para cá, para as coisas que eu separei não, porque o Espírito Santo de Deus vai a cada dia falando, vai se revelando a cada um de nós. Eu já prometi para o Senhor: Senhor, coloca no meu coração e eu vou ser profeta, eu vou falar.
Porque o Senhor, Ele nunca fere ninguém. O Senhor, quando Ele traz uma palavra para consertar algo que não está consertado. O Senhor às vezes bate por meio da palavra, porque nós somos filhos. Ele vê nós como um filho. Ele quer que o filho esteja consertado diante dele, diante da face do Senhor. Um coração íntegro, um coração saudável, sem mágoa, sem rancor. Uma mente voltada para as coisas de Deus. É isso que o Senhor quer. Nós vimos no texto a condição de Ezequias recebendo aquela notícia. Se Ezequias estivesse todo torto, Nardim, não ia ter acréscimo não, irmão. Era decisão de Deus, era aquela e pronto. Sabe por que Deus tem acrescentado na nossa vida? Porque Ele conhece nosso coração, irmão. E o ser humano é falho em olhar para a aparência. Que é muito fácil você olhar para a aparência um do outro e julgar uma situação e um fato. Deus sonda lá dentro. Esse coração ainda vai ser quebrado. Deus conhece, irmão. Ezequias se apresenta diante de Deus. Deus já sabia como Ezequias estava? Sabia, irmão. Mas Deus queria ouvir na sua oração. Na hora que ele se inclinou para a parede, Deus queria ouvir como Ezequias estava interiormente. Quando a igreja está calada, acredito que a palavra pode estar entrando igual faca e melancia. Quando a igreja está atenta para ouvir, é porque Deus está se revelando e falando a cada coração. Sabe que muitos anos, irmãos, eu caminhei, até no começo da minha fé, com o coração magoado com meu pai, irmãos. Irmãos, se eu me batesse com meu pai, a vontade era de voar no pescoço mesmo, diante das ações dele. Você sabe o que é uma família ter todo um aparato financeiramente? Tudo o que quisesse estava nas mãos? Assim era a minha família, irmão. Sabe como foi que a minha família ficou? Quebrada, sem nada. Você sabe que muitas vezes teve dias de não ter comida. Você sabe o que é um mercantil onde vende só de tudo, vendia, e você olhar para as prateleiras e ver só as prateleiras secas? Foi assim, Lindelberg, que a minha família ficou. Sem nada. Nunca contei para ninguém, não, mas eu vou contar. Você sabe que eu fui, já juntei reciclagem, irmão? Depois que o pai saiu de casa, juntei. Você sabe que muitas vezes a minha mãe fez din-din, eu fui para os campos, conhecia todo mundo do futebol, vender din-din, para trazer recursos para dentro de casa. Foi, irmão, aconteceu isso comigo. Primeira vez que eu estou contando para os irmãos. Vendia bem os din-din, porque eu conhecia os meninos tudinho do futebol, né? Sabia como é que estava a nossa situação já. Eu conto isso aqui, irmãos, para a glória de Deus, sabe por quê? Porque depois de todo esse vendaval, viu, Jurandir? Depois de todo o vendaval, toda a luta, vem alegria, irmão, não tem como. Aí vem alegria. Você sabe o que é depois de toda uma situação, minha mãe tentar 2 vezes suicídio, você vê o sorriso nos lábios dela? Ai, irmão, não tem preço não. Não tem preço que pague, não tem dinheiro do mundo que pague, irmãos. Sábado, deu tempo eu ir lá, a Natália estava na live, ela estava lá comigo levei o celular e ela ficou na live comigo. Tem preço, irmãos. Só que a nossa casa, ela precisa estar arrumada, organizada, preparada, irmãos.
Porque se uma casa, irmã Neta, ela não estiver organizada, ela não estiver preparada, ela não vai suportar o que vem. Uma casa arrumada, preparada, ela tem que estar bem organizada, estruturada. As telhas não é embaixo não, é em cima. Mas muitas casas, em vez das telhas ser em cima, elas estão embaixo, desorganizadas. Muitas vezes o nosso coração, ele não está organizado diante de Deus. Simples coisas que nós ouvimos, nós guardamos no nosso coração. Isso tem sido motivo para muitas pessoas, mano, ir à lona, ir ao chão, caírem mesmo, se desmoronar. Muitas vezes nós não temos suportado na nossa mente a quantidade de coisas que tem vindo, irmão. Se nós acumularmos na nossa mente, sabe o que é que vai acontecer se a casa não estiver organizada? Os pensamentos é de fim, irmão. É de findar. Me lembro como se fosse hoje, irmãos. Uma hora dessa, minha mãe talvez já tivesse tomado remédio e eu ia lá para o quintal pedir a Deus para morrer, irmão. Achando eu que era dono da minha própria vida. Nem se passava pela minha mente, Jurandir, que aquelas palavras, Deus, oh meu Deus, meu filho não sabe nem o que fala. Se ele soubesse o que eu tenho guardado e preparado para ele, talvez ele nem falasse isso, porque ele ainda não me conhece. Faça uma pergunta para nós que estamos aqui, para todos nós. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua casa? Tua casa está organizada? Está pronta? Está preparada? Porque se a tua casa e a minha ela estiver organizada, preparada, sabe o que é que vai acontecer? Acréscimo de Deus. Deus só quer acrescentar, João Paulo. Deus só quer acrescentar Nardim Lindenberg. O que Deus mais quer no coração dele é acrescentar na nossa vida. Se nós fôssemos embora só com o testemunho dos meninos aí, irmãos, eu já tinha ganhado o meu dia. Eu já tinha ganhado o meu dia. Então, João Paulo, se os propósitos de Deus é te levar aqui para pregar a palavra, vai, vaso. Toda vida que eu recebo a oportunidade, vem a dor de barriga, irmão. É bom. Que aí o profeta sabe que ele depende de Deus. Toda vida que nós recebemos a oportunidade, vem o frio na barriga. Eu estava ali conversando com o Jurandir, mas um embrulho na barriga. Não era dor de barriga, não, é o nervosismo mesmo, Jurandir, porque é responsabilidade. Estava até dizendo para ele, a palavra já estava no meu coração, Jurandir. Tentei outras. Essa. Manda o meu povo organizar a casa que eu vou acrescentar. Ah, mas o sacerdote não está em casa. Então é você que organiza. Mulher de Deus. Você é o sacerdote até Deus consertar o vaso. Então, irmãos, é muito gratificante estar na presença do Senhor, irmãos. E é nos momentos como esse, irmã Neta, que vem as reflexões do que Deus já fez. Com certeza,
Ezequias com a certeza tão grande dentro do seu coração, sabendo o que Deus já tinha feito e que ainda ia fazer, que vira para a parede e ora ao Senhor. Já tinha certeza no coração, Nardim. Então, quando nós temos a certeza dentro do nosso coração, nós não se desesperamos. Dobramos o nosso joelho, ou em pé mesmo, e entregamos a causa na mão do Senhor. Entregamos a causa na mão do Senhor. Você está pronto para Deus acrescentar? Ezequias, por meio dessa palavra, dá todo o diagnóstico e direção para estar pronto na presença de Deus. Toda a direção. Já são 8h05, né? Aí quando dá 8h05, nós já está bem pertinho de acabar o culto para nós ir para casa. Mas o culto só acaba quando o Senhor dá a direção, irmão. Acabou aqui, parou aqui, vamos todo mundo para casa. Mais uma vez eu pergunto a cada um de nós: como está a tua casa? Não sei como está a tua, sei como está a minha. Sei como está o meu coração, como está a minha mente, como está a minha família. Isso eu sei. Agora quem conhece fundo a sua casa é o Senhor. Então, se nesse momento precisa ser consertado algo, vem até aqui para nós orar pela tua vida, porque Deus te conhece. Se está pronta, vamos orar e agradecer a Deus porque a tua casa está pronta. Mas Ezequias diz por meio dessa palavra, Ezequias ele não vivia de aparência, Ezequias demonstrava quem ele era interiormente e posteriormente exterior às suas ações. Falou para Deus porque ele achava necessário Deus ouvir, mas ele conhecia como é que ele estava. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não envergonha ninguém, irmãos. Espírito Santo de Deus, ele não envergonha. Espírito Santo de Deus, ele convida, ele convoca, ele chama para conserto diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vou encerrar aqui, viu, irmãos? Agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, né, para ouvir da parte de Deus, para ouvir o que foi falado por meio dos testemunhos que Deus contou aqui em nome de Jesus. Então tudo é para a glória do Senhor, irmãos. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor. Para encerrarmos, seria muito bom, irmã Neta, receber uma notícia boa. O ganhador da Mega Sena aí foi morto. Cara, altamente milionário já. Não deu tempo nem usufruir do dinheiro. Notícia boa, dinheiro. Hoje, irmãos, as pessoas pensam que o dinheiro traz alegria, não traz. Pode até trazer felicidades momentâneas, mas a alegria não traz. Ezequias era profeta, tinha todos os recursos,
mas recebeu uma notícia ruim, Nardim. E uma boa. Que vocês gostariam de receber agora, uma notícia ruim ou uma boa? Seria melhor receber a boa. Mas para que uma notícia boa chegue, Jurandir, primeiro vem uma ruim. Para Ezequias receber mais 15 anos de acréscimo, foi necessário Deus falar por meio do profeta que os dias deles já acabavam nessa terra. Para encerrar, quando você carrega uma Bíblia, Satanás fica com dor de cabeça. Quando você abre a Bíblia, ele desmorona. Quando ele vê você lendo a Bíblia, ele desmaia. Quando ele vê você vivendo o que você lê, sabe o que é que acontece? Ele foge, né? Para repetir, ficar gravado na sua mente. Quando você carrega a Bíblia, Satanás fica com dor de cabeça. Quando você abre a Bíblia, ele desmorona. Quando ele vê você lendo a Bíblia, ele desmaia. Quando ele vê você vivendo o que você lê, ele foge. Quer ver o acréscimo de Deus? Lê a Bíblia e coloque em prática para ele fugir. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.